Olá, estamos iniciando mais uma aula de radiestesia radiônica. Essa é a nossa quarta aula, né, do curso de terapeuta holístico e vamos iniciar aí conversando com vocês a respeito dos gráficos que constam na apostila, né, para início. A gente vai ficar sempre batendo um pouquinho nessa tecla que é para vocês irem se acostumando com os gráficos e também na questão de sempre estar relendo a apostila, porque é fundamental que vocês conheçam de instante esses gráficos, né? E depois, posteriormente, a gente ir trabalhando outras situações. Mas antes eu vou responder a algumas questões, né, que o pessoal tem me perguntado muito. Por exemplo, o pessoal diz assim, né, que às vezes vai consultar na internet e vê alguns anúncios e me perguntaram: gráfico de PVC ou PS tem que trocar sempre? Então, gente, é o seguinte, a gente tem como costume, se você compra um gráfico de PVC ou de PS, né, famoso gráfico de placa de plástico, é, se você vê o anúncio lá daquele fornecedor dizendo que você tem que trocar esse gráfico de 3 em 3 meses, aí eu recomendo que vocês fujam desses fornecedores, né? E vá comprar em outro site, outro fornecedor, porque mesmo as placas menores, né, que são aquelas de 15 por 15, que a gente chama de uso pessoal, que você vai colocar na sua cama ou vai colocar no seu banheiro, né, colocar no fogão, né, os famosos kit fogão, kit cama, kit banheiro, eles são bem finos, né? E o PVC deles é uma massa pequena. Mas normalmente eles foram criados para durarem um bom tempo, né? Não ser trocado de 3 em 3 meses. Imagine você trocar todo de 3 em 3 meses e todos os kits cama, todos os kits banheiro, todos os kits fogão, né? Então fica sem possibilidade, é inviável. Então eu recomendo, você ver lá um anúncio e tiver dizendo que você tem que trocar os gráficos de 3 em 3 meses, é bom vocês correrem, porque pode ser que o gráfico não tenha uma boa impressão e a sua durabilidade vai ser ruim por causa disso, por causa da má impressão. Não porque o gráfico impregne e tem que trocar, né? Então, essa é a recomendação que eu dou de início, né? Pelas perguntas. E o outro, o pessoal me diz assim: ah, eu imprimi os gráficos em papel cartão, fui numa gráfica e imprimi num papel mais grosso. Posso plastificar os meus gráficos para aumentar a durabilidade? Com certeza, né? Realmente você pode utilizar, porque você vai ter até uma durabilidade maior. Não digo plastificar uma folha de sulfite, né? Que aí vai ficar um pouquinho em desvantagem, mas se vocês já tiverem de um papel cartão para frente, pô, se vocês realmente plastificarem, vocês vão ter uma durabilidade muito maior para esse gráfico, né? Porque vai ficar até mais fácil para limpar e etc. Porque o que importa para nós no gráfico é, como a gente fala, a forma, né? Que ele vai ter de aproveitamento. Então é o desenho dele que é fundamental. Claro que quanto mais massa tiver, melhor. Mas para nós o importante é aquele desenho. Então, quer dizer, você plastificando esse gráfico, você vai ter uma durabilidade maior e com certeza uma impregnação mais fácil de ser retirada, né? Porque ele vai estar praticamente impermeável, vamos dizer assim, né? Então, pode sim, dá para aproveitar, né? Para vocês curtirem. Então, aí agora a gente seguindo a aula, né? O que acontece na questão do primeiro gráfico, vocês devem ter lido a apostila, né? Mas a gente tem que sempre complementar, porque o gráfico ele tem várias utilidades. É claro que normalmente a gente vai utilizar aonde ele tem mais talento, vamos dizer assim, né? Então, no caso do nosso gráfico em questão, que é o escape, né? Você tem que entender o seguinte, que a gente trabalha na radiestesia muito a parte material, né? Então a gente vai trabalhar muito com eletro, né? Com a parte elétrica, né? A magnética, né? Que no fundo a gente acaba tendo as duas, a eletromagnética, né? Então isso acaba abrangendo o quê? Os celulares e todos os aparelhos eletrônicos, né? Que acabam emitindo uma grande energia eletromagnética, né? Por exemplo, micro-ondas, né? Mas enfim, todos, televisores, né? E principalmente as energias mais fortes, que não são todos que acabam sendo atingidos por elas. Mas, por exemplo, se você mora num prédio que justamente está instalado uma antena de celular, né, uma antena de captação
e como fala, reenvio de televisão, etc., é uma energia que realmente nem os grafos vão conseguir te proteger, né? Eles vão amenizar, mas a energia é tão intensa que você não vai ter 100% de proteção, mesmo usando o gráfico, né? Porque eles não vão ter capacidade para absorver tanta energia, por exemplo, numa antena num prédio que você more embaixo, né? Outra situação que é até proibido, mas de vez em quando a gente já ouviu dizer que tem pessoas que moraram, né? É aquelas redes de alta tensão, aquelas torres enormes, né? Que tem aquele monte de cabo. Se você vai lá, tem a possibilidade de entrar num local que tem uma antena dessa instalada, mesmo na altura que elas têm, né? Você ouve o barulho da energia fazendo o tipo um zangão, né? Parece que tem uma abelha zunindo, né? É a capacidade, a energia que flui naqueles cabos, né? Porque nem dá para dizer que são fios. Então, são energias perigosas e muito fortes. Por isso que as companhias elétricas proíbem de alguém morar embaixo. Claro que a questão de construir embaixo dos pés dessas redes elétricas e até no caminho delas é perigoso porque elas precisam de manutenção e etc. E a população acabaria atrapalhando por isso. Então elas têm que ficar isoladas. Mas também sabe-se que cria um campo eletromagnético que faz mal para os seres humanos e até às vezes para os animais, né? Que às vezes você vê nessas fazendas que passam essas torres, normalmente nem os animais ficam embaixo, né? Então a gente tem que entender isso. Uma outra pergunta o pessoal me fala muito, né? Apesar de existir gráficos que trabalham, como diz a magia, né? A radiestesia, ela é bem, como a gente fala, física, né? Ela trabalha em cima dos aspectos aqui, materiais, físicos, né? A parte espiritual, eu sou bem sincero, é 99% tudo físico, né? É questão de força-pensamento, né? É questão mesmo de seres vivos irradiando energia ruim, de inveja, de ciúmes e etc, né? Nem 1% é questão de ataque espiritual, né? Muita gente fala, você foi atacado espiritualmente, mas normalmente são, como a gente fala, energias perversas mesmo de seres vivos, e não de gente que faleceu ou desencarnou, depende de como você chama essa situação. Então, eu sempre peço, e em todos os vídeos sempre vou divulgar, evitem, né, vocês falarem de questões de energias espirituais, etc. Se for a parte espiritual da pessoa, até vai, né? Mas aí você acaba, como vocês estão fazendo o curso, vocês acabam amenizando isso com a própria numerologia, né? Que você vai trabalhar certos aspectos e a pessoa vai acabar superando, né? Mas a maior parte realmente são energias psíquicas, né? Que vêm da própria pessoa, ou alguém que jogou uma energia, como a gente fala, maléfica contra ela, que a gente chama de magia negra, né? Mas normalmente são, como a gente fala, força-pensamento, né? Existem pessoas que têm, não digo o conhecimento, mas têm o poder de poder lançar esse tipo de energia, como o pessoal chama de olho gordo ou qualquer outra energia, né, como a gente fala. Então vocês têm que saber diferenciar isso, né, que realmente a maior parte das energias são das próprias pessoas, ou seja, dos moradores daquele ambiente, né, e de alguns frequentadores que lá acabam aparecendo ou ficando por um período, etc. Então deixar bem claro isso, né, porque você não pode ficar tipo alimentando uma ilusão que a culpa é da parte do pessoal lá do astral, né, do desencarnado. Não tem muito a ver. As proteções realmente existem, mas elas são mais nesse plano material, né? Elas realmente foram criadas para esse tipo de situação, para resolver problemas materiais, né? Deixando bem claro. Então, no caso do escape, né? O André Felipe, ele é muito utilizado para a gente cortar energias telúricas, ou desculpe, telúricas não, eletromagnéticas, né? Algumas pessoas até usam ele para energia telúrica, eu nunca usei, né? Mas tem gente que acaba usando lá o relógio radiestésico e às vezes indica, né? Mas, como diz, eu nunca usei ele nesse caso, eu uso muito para energia eletromagnética. Para aparelhos eletroeletrônicos, né? Primeiro lugar é o escape. Eu coloco ele em todos os aparelhos, somente micro-ondas,
né, próximo de celulares, se você tem mania de deixar o celular na cabeceira da cama, então eu sempre recomendo, além do kit cama que vai um escape, você também colocar para o celular um escape para neutralizar a energia dele, de preferência evitar de levar o celular para o quarto, mas enfim, né, é, cada um sabe do que pode fazer, né? Então a gente recomenda e aí as pessoas seguem quem quer, né? Então você acaba utilizando. Então eu gosto muito para ele, para isso. Às vezes eu até utilizo ele, não sei se na minha cópia aqui eu fiz alguma coisa, né? Eu não ponho em kit o escape, né? Ah, ponho sim. Eu normalmente às vezes depende, né, da aprovação, né, pela radiestesia, lá faço as consultas no relógio e tem casos que eu já coloquei o escape junto com o Luxor, né? Não, o escape, o 9 círculos, né? E o Oshua em salas de estar. Em alguns escritórios também coloquei, né? Lembrando bem, né? Eu olhei alguns casos aqui, a gente tá vendo uma cola, né? Mas o escape, o 9 círculos e o Oshua, eu já pus em salas de estar, pus em alguns consultórios na sala de espera, né? Também fiz. E também em alguns escritórios, né? Dependendo do ramo de atividade da pessoa, né? A gente coloca, tipo, eu lembro que eu coloquei num consultório de dentista e fiz isso também num escritório de advogado, né? Então acabou tendo, tinha umas energias muito fortes lá de pensamentos ruins. A dentista a gente sentia que a pessoa tinha muito medo, né? E aí acabei fazendo a consulta pelo gráfico de radiestesia. Eu tinha na cabeça de colocar, por isso que eu falei do Luxor, né? E no fim o pêndulo acabou indo para colocar o escape, o 9 círculos e o Yoshua, né? Então, vocês vão aprendendo com o tempo, né? Claro que a gente ainda está cedo, eu comento que é para vocês terem ideia do que vai poder vocês encontrar lá na frente. Então você acaba tendo opções, né? Não fica só limitado naquilo, porque você vai precisar de algum tipo de proteção e aquele conjunto de energia acaba funcionando, né? Aí o próximo, como a gente tem, foi o que eu estava falando, que é o da vez, né? É o Luxor, né? Então tá o desenho aqui do Luxor. O Luxor normalmente ele vem com a indicação de que tem que nortear, né? Então normalmente vocês vão ter que nortear, claro que vocês vão aprender, né? Usando a bússola. Mas ele é legal também porque você pode utilizá-lo, né, até no kit banheiro, e eu gosto muito, né, para travar a energia do banheiro, além de ter lá dentro no kit, eu normalmente ponho na parte de baixo do batente, né, aquela parte onde fica a porta, né, aqui assim, né, o batente fica em cima, e eu coloco ele nessa prancha aqui, né, ele fica como se estivesse pulverizando, irradiando uma energia de cascata na porta, né? Então, às vezes, muitas vezes eu prefiro substituir esse gráfico no batente da porta, né? Aí você tem que nortear, alguns ficam reto, outros ficam meio tortinho, né? Mas você é o momento de norteá-lo. E eu uso muito para substituir o espelho na porta do banheiro. Eu tenho tido bons resultados com isso, né? Algumas pessoas disseram que melhorou bastante eles que tinham porta de frente para o quarto, né? E tinha um problema, às vezes, de insônia. E a gente, além de colocar o kit cama, fizemos a averiguação da energia e acabamos vendo que seria interessante, através, né, da consulta, né, dos relógios radiestésicos, foi recomendado na porta desse banheiro colocar o Luxor, né? Então você também pode utilizá-lo. Mas qual outra maneira que você também pode usar o Luxor, né? Eu vou parar mais à frente, né? Porque aí tem ele e mais outro. Então quando chegar na metade deles eu falo qual é. Mas o Luxor também dá para colocar em armários, né? Então a gente, por exemplo, ele é muito bom para você pôr em armários na prateleira onde vai os cereais, né? Os alimentos mais sólidos, né? Até comentando, a gente coloca muito nos armários onde você vai estocar alimentos líquidos, né? Então pode pôr sucos, leite, etc. Eu gosto de pôr o labirinto. Então já está aí tem um terceiro que eu também gosto de pôr em armários, né? Aí vocês também vão aprendendo. Tudo isso a gente utiliza, vocês vão ler as apostilas e daí vocês vão vendo aonde vocês podem colocar
determinados gráficos, mas depois com o passar dos estudos, vocês vão estar manipulando já com um pouco mais de segurança o pêndulo, né? E a questão do próprio dual hold, né? Aí vocês vão acabar trabalhando certas informações. Claro que com a utilização do dual hold, vocês têm que estar sempre presente no local, né? Realmente vocês não conseguem usar o dual hold se não tiver o atendimento presencial. E muitas vezes o atendimento presencial você acaba tendo que cobrar um valor maior, né? Porque você vai se locomover, vai ter gastos, etc. Tem muita gente que opta pelo atendimento remoto, né? Que é você passa algumas coordenadas e aí a pessoa faz ele próprio na casa dele, né? Por exemplo, você ensina como ele aplicar a bússola dos aplicativos, né? E você vai tendo algumas informações e aí em cima dessas informações você faz o atendimento remoto ou como a gente diz, o atendimento à distância, né? Aí você tem esse tipo. Agora, quando você precisa locomover ao local, né, para fazer, como a gente fala, as visitas, tirar você as suas dúvidas, ao mesmo tempo aplicar o aparelho radiestésico que é o dual hold, aí você acaba tendo que ter um outro parâmetro no valor do seu atendimento. Mas com o tempo a gente vai conversando sobre isso e vocês também vão saber como trabalhar essa situação. Hoje a gente está falando mais na questão de vocês poderem terem atendimentos à distância, né, remoto, e como utilizar da melhor maneira os gráficos. Então, no caso, eu já expliquei que aí você pode utilizar nos armários, né, que é guardado os alimentos, né, você pode utilizar o, o Luxor, né, para alimentos de questões mais sólidas, como cereais, né, e etc. Você também pode utilizar para os líquidos o labirinto Dames, né, que também é legal para pôr no armário. E o terceiro é o Kate, né, que também acaba aproveitando. Então, normalmente eu sempre oriento as pessoas a separarem todos os alimentos e aí você faz a distribuição com esses gráficos, né? Então, nas prateleiras onde determinados alimentos estiverem, vocês dispõem também o gráfico correspondente. Claro que vocês, com o tempo, porque isso não é uma regra, né, fixa, né? É, como diz, o aprendizado, o conhecimento. E você pode até utilizar outros gráficos, né, que também pode ser utilizado para esses fins, né? Então é uma questão de troca. Aqui a gente está nessa aula para realmente ir informando vocês e vocês vão trabalhando a situação, né? Porque é importantíssimo isso, a intuição de vocês estarem cada vez mais liberada, porque aí vocês vão tendo aquelas ideias, sensações, vão anotando no papel, no rascunho de vocês, façam lá um diário para vocês depois não acharem que essas informações faz parte de o quê? Uma loucura. Não, realmente a nova era, né? Muita coisa a gente está descobrindo, né? E usando já coisas que são usadas há milênios do passado, né? Por exemplo, o Luxor é uma coisa muito antiga, foi encontrado dentro das pirâmides, num anel, né? Então, quer dizer, é coisa de mais de 5.000 anos. E até hoje as pessoas vão descobrindo que a utilização delas é muito importante, né? E depois foram criados outros gráficos também. Você também pode ser uma pessoa que vai estudando e através da tua intuição você pode também criar uma sequência de gráficos e utilizá-los para determinado benefício, né? Então nada é impossível, né? Porque a energia como a gente fala, ela é manipulável e ao mesmo tempo você pode se beneficiar através dessa situação, né? De a própria energia ser transformada numa energia mais favorável para nós, tá? Então a gente vai trabalhando essa situação. Aí a questão do próprio Luxor, né? Ele é mais usado mesmo para bloquear a energia telúrica, né? Então ele faz parte também do kit cama, né? E ele é legal para isso, para fazer o bloqueio da energia telúrica, né? Então suponhamos que você porventura tenha uma casa lá e você descobre que justamente em algum local, vamos supor embaixo da mesa de jantar existiu ou existe um poço, né?
Aí você tem que proteger esse local, se não tiver como mudar a mesa de lugar, né? Você tem que proteger ao menos com um Luxor, né? Que é para evitar problemas. Normalmente, numa situação dessa, você teria que colocar esse gráfico no chão, né? Então depende da extensão. Às vezes você tem que usar mais de um gráfico, né? Mas suponhamos que seja na mesa, você não vai colocar embaixo da mesa, você tem que colocar realmente no chão, com a imagem para cima, né? Como se ela tivesse. Aí ela vai proteger tudo, né? Porque tem que proteger as pessoas também. Ou então, como a gente diz, né? Se for supor que é um escritório lá, você acaba colocando isso debaixo das cadeiras. Numa mesa de jantar, a mesma coisa. Você pode então colocar nas cadeiras. Aí as pessoas que estiverem sobre as cadeiras estarão protegidos. Então, são várias maneiras de você utilizar um gráfico, né? Claro que cada um deles, é como eu falei, tem um talento específico. Então, a gente está passando um a um aí para vocês poderem entender, né? A harmonia eu já falei na aula anterior, né? Aí tem isso aqui, o Yahvé ou famoso sete círculos, né? Esse é muito utilizado para proteção, né? É uma das coisas que o pessoal mais utiliza desse gráfico é realmente fazer a proteção de pessoas, né? Até faz de animais, de objetos, etc. A única coisa que é o seguinte, você tem que ter esse gráfico exclusivo para aquela proteção. Então, se você escolhe fazer a proteção de um filho seu, você coloca lá o testemunho dele, né? A foto ou o testemunho que a gente pode fabricar, né? Ou um fio de cabelo, ou um pedaço de unha, né? Se você fizer com fotografia, com um pedaço de unha, com fio de cabelo, é sempre legal você ter um local que você possa condicionar o gráfico, né? De preferência, você pega lá um saquinho de plástico, né? E já deixa fechadinho com o testemunho lá no meio. E aí você coloca em um canto, não precisa nortear nem nada, você, vamos supor, coloca lá numa gaveta a menos que o seu filho menos usa, né? E vai deixar lá para sempre. É uma proteção que tem que ficar direto, né? Ao menos o pessoal recomenda, uns dizem que sim, outros que não, mas eu atualmente eu tenho para mim até hoje deixo direto, né? Tem um canto numa gaveta e eu deixo ele direto lá com o meu testemunho. E até hoje, graças a Deus, está indo tudo bem. Então, né, a gente tem que fazer as coisas e se ensina, tem que usar também, né? Então, mais ou menos esse. Aí o que acontece? Existe também a possibilidade, né, de você utilizá-lo para proteção de sala de estar, salas de visita, né? Então, é que nem o caso eu pus aqui, é o Osho, o escape e os sete círculos, né? Que é legal para isso aí. Então, numa sala de estar, né, de um consultório, né, sala de espera, né, é legal porque além de eles protegerem o ambiente, eles acabam de certa maneira dando uma acalmada nas pessoas também, né? Porque queira ou não queira as energias, depende do local, é muito muito entra e sai, você acaba precisando dar uma equilibrada no ambiente. Então você aproveita, se quiser, transforma eles em quadro, porque praticamente os três símbolos, né, são até viáveis as imagens deles, né, dá até para realmente fazer quadros de decoração. Ou também vale a dica de, se você tem outros tipos de decoração em quadros, né, você colocá-los atrás dos quadros, né, com a imagem deles colada no fundo do quadro, como se estivesse refletindo para frente do quadro. Também vai funcionar, porque eles não precisam ficar aparentes, né? Aí vai depender de cada um. Claro que também para a parte de um escritório, né, que tenha muito movimento de pessoas, a gente pode utilizar também outros gráficos, né? Como por exemplo a pirâmide Town e o pentagrama, né? Esses já devem ser um pouco mais, como a gente diz, camuflados, né? Porque depende da situação e das pessoas que frequentam tanto o comércio como o escritório ou o consultório, eles já chamam mais atenção devido aos desenhos, né? Eles são muito esotéricos, né? Então tem gente, dependendo da crença, não vai gostar de ver aquela imagem. Independentemente, né, que as pessoas até gostam, eu acho interessante, o conhecimento holístico é legal, mas infelizmente o mundo é feito de várias etnias, né? Então a gente tem que respeitar a todos e às vezes é melhor você, como diz, colocá-los atrás de algum quadro e, como diz, aproveitar,
a energia que eles emanam do que você criar um ambiente com dúvida, porque algumas pessoas ao vê-los realmente vão ficar com dúvidas. Isso é experiência própria, né? E a gente às vezes coloca aparente porque o dono do local gosta, e depois de certo período a gente acaba fazendo uma medição do local e vê que existem energias de medo, de insegurança, de dúvida, porque as pessoas emanam isso, né? É normal, né? Faz parte do ser humano. Ele, quando não conhece alguma coisa e não tem a certeza, ele acaba emanando esse tipo de energia. Então vale, né, as informações, e vocês têm que estar sempre atentos a esse tipo de situação, porque queira ou não queira, vocês trabalhando com atendimentos, né, e ajudando pessoas a harmonizarem a si próprios e os seus ambientes, vocês também têm que respeitar e saber e fazer perguntas a esse cliente, como é a clientela dele, como que são as pessoas que frequentam a residência e etc. Porque é de fundamental importância esse tipo de questionamento. Porque aí vocês vão criar um projeto que realmente seja condigente ao que aquela pessoa tem como necessidade e ao mesmo tempo também as pessoas que frequentam o ambiente, certo? Aí o próximo que a gente vai trabalhar, né, é o labirinto Dames, como eu já estava falando. Já até comentei em outra aula, né? É um gráfico muito bom e você acaba utilizando. Eu nem ia comentar ele, né? Aí ele passou aqui, eu gosto muito desse gráfico e gosto de sempre reforçar. Isso é muito legal você utilizá-lo nos líquidos, né? E ao mesmo tempo um testemunho, né? Esse líquido e depois no alta vitalidade você acaba tendo um fluxo de energia para você ingerir no líquido, né? No suco, na água, no leite, seja qual tipo de líquido você vai tomar, e você colocou nesse gráfico por no mínimo 2 horas, né? É muito bom para a tua energização de questão tanto vital como de saúde, porque os dois gráficos vão energizar aquele alimento, aquele líquido, né? E você realmente vai sentir muita diferença, né? Então eu dei uma passadinha nele, parei porque acho que a gente tem uma certa afinidade e aí eu sempre acabo comentando ele. Vai ser, eu acho que vai passar mais nas aulas, porque eu gosto bastante dele. E aí o que acontece? Tem a questão aqui do nome de Jesus, o Yoshua, né? Que realmente ele também é para quê? Ele é forte para a questão de miasmas, né? A gente fala na questão dos miasmas do quê? De realmente energias perversas, tipo ciúmes, inveja, né? Deixa eu ver outro aqui de raiva, né? Ele é muito bom para dissipar esse tipo de energia. Então, o que acontece? É por isso que a gente acaba sempre utilizando ele junto com os outros, como eu falei, né? Os 7 círculos e o escape, para colocar em sala de estar, sala de espera, né? Não que seja obrigatoriamente, você tem que colocar os 3. Não. Se você conseguir colocar ao menos um, já está de bom tamanho, né? Porque o que a gente precisa é de proteção, né? Na radiestesia tudo é mensurado, né? Você sempre quando vai colocar, você sempre vai utilizar o relógio de tempo, de dias, de meses, de quantidade. Então ele também tem um relógio que tem lá vários nomes de gráficos, né? Os mais utilizados. E você vai fazer a pesquisa e ele vai dizer que aquele ambiente tal merece o gráfico tal. Se for só aquele, ele vai ficar só naquele. Se você disser que precisa mais algum, ele vai acabar indicando, né? É só esse? Não, é mais outro. Aí você vai trabalhando, né? Pode ser que tenha locais que precise até mais de um. Foi assim que o pessoal acabou chegando na conclusão do kit cama, né? Que tem uma quantidade até que razoável de gráficos, né? Podia ser só um, né? Porque, exemplo, a gente às vezes recomenda, a pessoa fala que não vai colocar o kit cama, mas ela quer uma solução um pouco mais amenizada, né? A gente fala, coloca lá, você compra uma manta preta e coloca por cima do estrade e depois põe o colchão em cima. É uma maneira também de você cortar a energia telúrica, né? Se você consegue brigar, como diz brigar, né? Se você consegue acabar convencendo a pessoa, né? Ao menos por um gráfico que seja o Luxor, né? Pede para ele também comprar, nem que seja um pedaço, não, um pedaço não, tem que ser da extensão do tamanho todo do colchão, né? Um pedaço daquele TNT, né? Preto,
e coloca por cima do estrado da cama e joga o colchão em cima e mais o gráfico, né? Junto lá ao menos vai estar mais protegido do que sem nada, né? Existem outros exemplos, um exemplo muito bom também é a turmalina negra, porque tem gente que não quer a cura através de gráfico, não sei, depende de cada um. Mas às vezes você oferece de colocar embaixo da cama uma turmalina negra que também absorve energia telúrica, né? Aí a pessoa aceita. Então é isso que vocês têm que ir aprendendo e colocando no dia a dia de vocês para trabalhar tanto com a radiestesia e com o Feng Shui, né? Porque os dois acabam sendo, como a gente fala, um acaba atuando com o outro, né? Normalmente, claro que a numerologia também, por isso que eu coloquei os três conhecimentos no mesmo curso, né? Mas a gente fala que o Feng Shui e a radiestesia, um complementa o outro, né? Porque às vezes você tem uma planta lá meia ruim e aí você acaba conseguindo melhorar bastante essa planta com a radiestesia. A numerologia vai trabalhar mais as pessoas, vai trabalhar a energia do ambiente? Vai, mas certas energias que não dependem do ser humano, como por exemplo a energia telúrica, né, a eletroeletrônica, então a eletromagnética, né, você acaba trabalhando Feng Shui e radiestesia, né? Outros momentos você acaba trabalhando radiestesia e numerologia, porque você acaba confirmando através do mapa numerológico da pessoa, né, trabalhando aqueles pontos que a gente ensina no curso, não é 100%, né, um mapa completo, né, mas sim o que a gente precisa para fazer a terapia holística, né? E você acaba também confirmando com os gráficos dos relógios radiestésicos, né? Às vezes você vê lá que a pessoa é uma pessoa carente, uma pessoa dependente, e aí você confirma também a hora que você faz a análise pela radiestesia. Então é importante vocês irem estudando todos, né? Porque no fundo, quando a gente trabalha uma consultoria, a gente une os três conhecimentos. E aí você acaba tendo esse aproveitamento, né? E aí então é interessante. Aí o gráfico do Oshua, né? Ele é muito bom para isso. Eu gosto muito para proteção, tanto que nos meus carros eu ponho esse, né? A gente pode pôr, se quiser, o 9 círculos, né? Que é um outro exemplo do anterior, só que não tem o nome de Deus em hebraico, como também você pode utilizar o Yoshua. Eu, de preferência, como diz, né, fiz lá as análises e para os meus carros eu acabei colocando esse gráfico em todos eles. Eu coloco nas portas, né, nos porta-treco das portas e coloco também nos porta-malas, né, do carro. E aí você acaba tendo uma proteção que particularmente é muito importante. Você vê que a gente não trabalha só num segmento. Eu já tenho o meu testemunho nos 7 círculos e também utilizando nos veículos para proteção tanto minha como dos meus familiares, eu uso o Yoshua, né? Então você tem, né, alternativas, né? É claro que vocês poderão optar por outros tipos de proteção. Não são obrigatoriamente necessário usar o mesmo, né? Aí aqui a gente já falou do alta vitalidade, né? Aqui tem a pirâmide Town, né? Ele também é muito utilizado, porque a pirâmide Town ela é mais usada para a gente se proteger de mais energias psíquicas, né? Nessa parte aqui eu até recomendo, né? Como diz a famosa magia negra, né? É, é uma questão de o famoso olho gordo, né? Vamos dizer assim. Ela é muito boa para isso, por isso que normalmente eu coloco ela no comércio, eu coloco ela e o pentagrama, né? Eu gosto porque em locais onde existe um fluxo muito grande de pessoas, a gente acaba tendo que utilizar de algum artifício, né? Como a gente fala, né? De alguma ferramenta para melhorar a energia do local. Então eu acabo em certos comércios, né? Eu acabo dispondo várias imagens, né, do gráfico da pirâmide tal e o pentagrama, né? Porque realmente eles acabam trabalhando, porque você vê os dois, né, olhando aqui a minha cola, ambos, né, tanto a pirâmide tal é boa, né, para grande fluxo
e ela limpa, é muito boa para limpeza mental. Então, quer dizer, num comércio, o que a gente tem que ter é a pessoa com a razão dela, como diz, bem limpa, né? Sem dúvida, sem nada, porque aí ela acaba optando em comprar ou não, né? Mas é um fluxo que acaba sempre gerando a parte mais positiva, porque a pessoa estando mais tranquila, os próprios vendedores, né? Os empregados ou o próprio dono, se depende do tamanho do comércio, estiver lá com essa energia, ele mesmo vai ter uma clareza mental e no momento de comprar mercadoria ele vai estar mais atento, na hora de atender o cliente ele também vai estar mais atento em questão de como proporcionar um bom atendimento ao cliente, né? Qual a melhor mercadoria para oferecer para aquele cliente, né? Quais as condições que ele vai poder atender o cliente. Então, isso é importantíssimo, né? Ele acaba tendo essa facilidade. Então, o que acontece? A pirâmide tal mais o pentagrama tom, né? O pentagrama acaba dando essa clareza para a pessoa, né? E ajuda bastante, né? Então, normalmente eu gosto de pôr, porque o pentagrama também é outro que protege a pessoa de energias psíquicas, né? Normalmente as energias, todas elas, né, vêm de nós. Então, se você às vezes tem uma pessoa lá, sei lá, tem um comércio e o outro comerciante bota uma inveja sobre você, e aí você de alguma maneira fica sabendo, aí tua parte psicológica vai começar a trabalhar contra você. Então, nesse momento, esses dois gráficos acabam te protegendo de você mesmo. Porque o grande problema, na maioria das vezes, a gente vê que os erros estão no próprio ser. Né? Ou seja, a gente acaba prejudicando a nós mesmos, né? Porque acredita numa coisa, tem as nossas crenças que também influenciam muito, né? Então, quando você faz uma análise de radiestesia, né, vocês vão aprender que no fundo a gente para fazer para nós mesmos é mais difícil, né? Mas quando vocês acabam fazendo uma autoanálise, vocês ficam até assustados em ver um monte de pensamento que você mesmo proporcionou contra você. É engraçado, né? É claro que leva um tempo para você fazer isso, porque a gente tem tipo uma percepção meia de se proteger, né? Mas o dia que vocês acabam fazendo isso, vocês veem que a maior parte das situações quem sabotou a gente foi a gente mesmo, né? Então, nada como conhecimento para ir aprendendo, né? Então é legal que vocês saibam como manipular essas situações e trabalhar as energias, né? E ao mesmo tempo, né, a gente tem o Kate, que ele também faz parte do kit Kama, né? Ele é muito bom também para energias telúricas, né? Mas também para grande proteção. Esse aqui, às vezes depende do local, eu já tive casos de colocar esse gráfico em escritórios, até em empresas, né? Porque existia uma energia muito ruim e a gente colocava ele sobre os batentes, sempre do lado interno, né? E na hora de fazer a consulta, o pêndulo várias vezes foi no gráfico Kate. Eu estranhei, né? Porque a gente às vezes estava limitado, foi uns momentos lá, e eu acabei aprendendo que ele também serve. Até para a questão, né? Na própria apostila fala, que serve também para a gente utilizar em eletroeletrônicos. Então, é uma proteção boa. Às vezes você também pode utilizá-lo num quarteto, né? Como diz no escritório, você põe o escape, né? Os 7 círculos e mais o Oshua. E o Kate também serve para uma proteção dependendo do tamanho do local onde algumas pessoas ficam aguardando, sala de estar, né, sala de espera, seja como for, né, alguns lugares que tem reuniões de pessoas sempre, né, então também é uma maneira boa de se proteger o ambiente, né, e aí a gente termina com o pentagrama, né, o tetragramaton, né, que no fundo é a imagem mais conhecida como o pentagrama esotérico, né? E na apostila fala muita coisa sobre ele, mas no fundo mesmo, a maior parte do uso dele é para isso, é para evitar as energias psíquicas, é muito bom, né, para dar um sono tranquilo também, porque ele alivia os pensamentos repetitivos e no uso dele só como gráfico, né, além de no kit cama, ele também pode ir no, como eu expliquei, num comércio, né? Num comércio, num local que tenha bastante fluxo de pessoas. Claro que vai depender do tamanho. Às vezes só um e o outro num local só
vai ajudar, dependendo do tamanho, vai precisar de 2, 3, 4 pares, né? Que seria ele e o Pirâmide Town. Ou, às vezes, só ele, né? Você pode colocar lá numa análise e naquele local, em vez de colocar uma dupla, você só coloca um gráfico. E aí, na hora, o pêndulo escolhe o pentagrama. E aí você, como diz, trabalha o local, vê direitinho na planta. Você pode até trabalhar com o pêndulo para perguntar qual é o melhor local. E aí você acaba tendo a opção de um ou mais gráficos, dependendo do local. Então, as energias de locais podem ser trabalhadas desse jeito também, especificamente com alguns gráficos já pré-determinados, como também você pode fazer a consulta no relógio radiestésico para gráficos e o pêndulo também para aquele local, né, colocando o apontador na planta, que vocês têm que fazer quando fazer análise de local, vocês têm que usar uma planta, né? Se não tiver a planta, vocês têm que desenhar uma, né? Com alguma parte que realmente reconheça, é quase como se fosse um testemunho, né? Praticamente é, porque vocês vão ter o endereço do local, o número, né? A rua, o bairro, e aí tem que ter o desenho da planta para vocês se localizarem, aquele desenho o mais fiel possível, né? Se vocês não forem ao local, vocês têm que pedir para o proprietário enviar fotos, o próprio desenho à mão dele para vocês verem como é, e as fotos para vocês verem o que existe dentro do ambiente, né? E aí vocês fazem o trabalho. Mas isso, como a gente fala, vamos ao tempo, né? Aqui só estão umas coordenadas e espero que vocês aproveitem e continuem lendo a apostila e treinando. E não esqueça, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Por enquanto a gente fica por aqui e até a próxima. Um abraço.